Olá, bom dia, senhores professores, senhoras professoras da Rede Estadual de Ensino do Amazonas. É com prazer que o CEPAM Digital retorna a este lugar para compartilharmos conhecimento. Neste momento, nós trazemos a educação em clima de mudança, caminhos pedagógicos diante dos desafios climáticos na Amazônia. Então, eu tenho duas perguntas, professores e professoras, para fazer aos senhores. Por exemplo, as secas extremas, as enchentes extremas, esse calor excessivo que temos e essa fumaça, elas são mudanças climáticas? E outra pergunta, por exemplo, nós temos esses sinais, eles são, como que eu posso dizer, provocados pelos humanos, eles são sinais de um território que está em conflito? Então, eu peço que vocês façam uma análise, pensem, repensem e encontrem uma resposta. Eu sou a professora Marisa, sou mestre em Geografia e estamos aqui hoje para compartilhar essa temática. O nosso sumário. Nós temos o nosso objetivo geral e o nosso objetivo específico. Nós temos a cartografia e os fenômenos climáticos a ser discutidos. Nós temos as nossas habilidades de estudo da BNCC. No quinto momento, nós temos os nossos conceitos fundamentais. Primeiramente, nós vamos compartilhar os nossos objetivos. O que nós estamos trazendo e o que nós precisamos compreender? Promover a formação de professores do ensino médio para o desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares, críticas e contextualizadas, utilizando o poema Amazônida, identidade, água e resistência como eixo articulador para a análise dos ciclos hidrológicos na Amazônia, das dinâmicas socioambientais e da construção do território, incorporando estratégias de ensino baseadas no raciocínio geográfico, relações étnicas culturais, meio ambiente e nos saberes digitais, especialmente no contexto de baixa conectividade. Nós temos 3 objetivos específicos: compreender o território amazônico a partir das vivências dos estudantes, reconhecendo a interdependência entre sociedade e natureza e os impactos dos eventos climáticos extremos no cotidiano. Analisar criticamente as oposições como natureza, cultura e campo-cidade, reconhecendo suas ambiguidades e valorizando os saberes tradicionais e as formas de adaptação das populações amazônicas. O nosso terceiro objetivo, ele traz para utilizar a cartografia como linguagem para interpretar o espaço geográfico, relacionando o território vivido às dinâmicas socioambientais e às desigualdades presentes nas realidades amazônicas. Então, neste nosso primeiro momento, a gente traz a cartografia e fenômenos climáticos. A cartografia, mapeando o clima para compreender as mudanças climáticas. Nesse primeiro momento, a gente faz as perguntas, né? O que são fenômenos climáticos? Aqui a gente traz a resposta. São os eventos e variações do clima que ocorrem na atmosfera e influenciam diretamente os ambientes e a vida das pessoas. É isso que o fenômeno climático faz. Foi por isso que eu lancei aquela primeira pergunta. Por exemplo, as enchentes, as secas, os calores excessivos e a fumaça são fenômenos climáticos ou são sinais de que um território está com problema, está em conflito? Então, o que são esses fenômenos climáticos? São eventos e variações do clima que ocorrem na atmosfera e influenciam diretamente o ambiente e a vida das pessoas.
Aqui na imagem a gente pode ver os exemplos que nós temos: as chuvas intensas, as secas prolongadas, as ondas de calor, tempestades, enchentes e vento fortes, e enchentes e inundações. Aí esses fenômenos provocam mudanças no espaço geográfico, como transformação da paisagem, impactos na população, na economia, na natureza e na infraestrutura. Por que ele traz todas essas mudanças? Porque a seca extrema, como é que aquele rio que era cheio, tinha um percurso natural normal, ele sofre uma mudança drástica. Ele seca tanto que você não tem como acessar nem de barco, nem de canoa. Então, você vai ter que caminhar. E a mesma coisa acontece com as grandes enchentes. Elas causam dano na vida das pessoas, porque as pessoas vão ter que se mudar daquele seu local, ser transferido para a terra firme ou para outro lugar. Então, ele causa impactos sociais. E aqui uma segunda pergunta: como a cartografia ajuda? A cartografia, ela representa, organiza e analisa informações por meio de mapas, gráficos e imagens, permitindo compreender os fenômenos climáticos e suas consequências no espaço geográfico. O que ela mapeia? Mapeia áreas de risco e vulnerabilidade a eventos climáticos, monitora mudanças climáticas ao longo do tempo, do espaço, auxilia no planejamento de ações de prevenção, adaptação e mitigação de impactos, apoia decisões para proteger vidas, reduzir prejuízos e promover a sustentabilidade. Os fenômenos climáticos trazem mudanças no espaço geográfico. A cartografia é uma ferramenta essencial para entender, prever e agir diante desses desafios. Cartografia e mudanças no espaço geográfico. Nós temos que compreender o passado, analisar o presente e planejar o futuro. A pergunta novamente: o que é cartografia? O que são as mudanças no espaço geográfico? A cartografia é a ciência e a arte de representar o espaço geográfico por meio de mapas, plantas, gráficos e imagens. Ela permite organizar, analisar e interpretar informações sobre os lugares, ajudando a compreender as relações entre sociedade e natureza. A cartografia transforma dados em conhecimento para tomar decisões mais conscientes e responsáveis. O que são as mudanças no espaço geográfico? São as transformações que acontecem nos lugares ao longo do tempo, como resultado das ações humanas e dos fenômenos naturais. Nós trouxemos exemplos nas nossas imagens. Por exemplo, desmatamento e uso do solo, crescimento das cidades, mudanças climáticas, obras e infraestrutura. Entender essas mudanças é essencial para propor soluções, promover justiça social e construir um futuro sustentável. A cartografia nos ajuda a identificar problemas, analisar causas, prever impacto, planejar ações e monitorar as transformações. A gente trouxe aqui uma frase: conhecer para transformar. Esses estudos da cartografia, nós trouxemos ele integrado nas habilidades de estudo da BNCC. Então, no ensino médio, no primeiro ano, nós trouxemos a habilidade 101. No segundo ensino médio, nós trouxemos a habilidade 105. E no terceiro ano do ensino médio, nós trouxemos a habilidade 304. A 101 do primeiro ensino médio, ela traz a proposta de analisar processos sociais, econômicos, culturais e espaciais que estruturam o território. Na prática, nós vamos analisar
como as atividades econômicas, os modos de vida e as transformações no espaço da Amazônia influenciam os fenômenos climáticos e o território. Aqui na habilidade 105, é compreender desigualdades e dinâmicas socioespaciais, problematizando relações de poder e vulnerabilidade. Na prática, vamos investigar como os fenômenos climáticos afetam de maneiras diferentes as populações da Amazônia, considerando as desigualdades e as relações de poder que tornam alguns grupos mais vulneráveis. Aqui na habilidade 304, nós vamos analisar o território como construção social, considerando identidades e pertencimentos e conflitos. Na prática, vamos compreender o território da Amazônia a partir das identidades dos povos que a habitam, dos pertencimentos e dos conflitos por uso e preservação de terra e dos recursos. Então, quando você, professor, compreender a habilidade 101, 105 e a 104, você vai verificar que todas elas se complementam. Você pode pegar a 101 do primeiro bimestre, a 105 do segundo bimestre e a 304 do terceiro bimestre. Todas elas vão estar interligadas. Então, você pode passar para o seu aluno a habilidade 101 do primeiro ensino médio, a habilidade 105 do segundo ensino médio e a habilidade 304 do terceiro ensino médio. Você vai trabalhar de forma integrada. Então, estudar é compreender e transformar realidades para construir um futuro mais justo, sustentável e solidário. Aqui nós trouxemos na cartela os geógrafos que estudam a Amazônia. Esses geógrafos, eles explicam nos seus estudos elaborados os fenômenos que ocorrem na Amazônia. Por exemplo, Aziz Absaber, ele traz para nós a importância dos domínios naturais e da relação sociedade-natureza na Amazônia. Esses estudos eles vêm explicar para nós o que acontece nesses fenômenos climáticos. A Berta Becker, ela contribuiu para o entendimento da dinâmica ambiental e da paisagem amazônica. E o Carlos Walter Porto Gonçalves, ele defende a justiça ambiental e os direitos dos povos da Amazônia. Então, é importante todos nós amazônidas compreendermos os fenômenos da nossa região, porque a partir dessa compreensão e da cartografia, nós podemos compreender, antecipar problemas. Por exemplo, se eu sei que eu tenho o período da extrema seca e eu tenho o período da enchente, qual é o meio, qual é o mecanismo, qual é a maneira que eu vou encontrar para prevenir a vida da minha família, a minha vida? Como é que eu vou fazer esse planejamento quando eu estiver diante desses fenômenos, diante desses problemas? Porque todos os fenômenos naturais, eles causam impactos nas nossas vidas. Então, a cartografia ela traz, por quê? Porque a gente estuda a cartografia para mostrar para nós o território. Se eu compreendo um fenômeno climático que acontece na minha região, preventivamente eu vou me planejar para essa época. Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou viver, como é que eu vou articular com a minha família para nos protegermos desses fenômenos que causam danos para nós. Por exemplo, na época da seca, como é que fica a questão da alimentação? Como é que fica com a questão da água potável para nós bebermos? Então, esses autores, geógrafos que estudam a Amazônia, eles trazem todas essas informações para nós, o conhecimento do nosso território. Aqui nós temos os fenômenos climáticos e os impactos sociais. Elas acontecem todos os anos e afetam a vida das pessoas. Como podemos estudar essa situação? Primeiro, nós temos os fenômenos climáticos, que são as chuvas intensas, as enchentes, secas,
deslizamentos e as estiagens. Elas causam os impactos sociais, que é a perda de moradias, desabastecimento, doenças, prejuízos econômicos, sofrimento das enchentes, interrupção das atividades. Acontecem todos os anos. O problema se repete. As populações mais vulneráveis são sempre as mais afetadas. Aqui na habilidade 105, que a gente traz, que é compreender desigualdades e dinâmicas socioespaciais, problematizando relações de poder e vulnerabilidade. Quando você pega essa habilidade e leva à compreensão dos fenômenos climáticos, os impactos sociais que acontecem todos os anos, como é que a comunidade que sofre esses impactos repensa sobre isso? Como podemos estudar essa situação? Na visão da geografia, você pede para que o seu aluno comece a observar. Essa observação dele, ele vai analisar o território, os fenômenos e os impactos nas comunidades. Coletar e analisar dados. Você pode orientar o seu aluno professor a ter o seu caderninho para anotar, né, a sua observação, coletar as análises de dados, usar mapas, gráficos, notícias, relatos e dados de órgãos oficiais. Ele também tem que conversar com a comunidade, com as pessoas que fazem parte da sua comunidade, certo? Valorizar os saberes locais e as experiências das populações. Ele vai propor ações, pensar nas soluções e cobrar políticas públicas que garantam direitos e proteção dessas pessoas, dessa comunidade. Estudar é compreender para transformar. Conhecimento mais participação, mais política pública é igual a comunidades mais fortes e protegidas. Então, aqui nós trouxemos na outra cartela que fala que tudo está interligado. Se nós observarmos que o ambiente do qual nós estamos pertencendo, que nós vivemos, que nós nos relacionamos. Milton Santos fala que o lugar, o território, aonde a gente vive, aonde a gente cresce, onde a gente nasce, onde a gente se relaciona, a gente precisa sair dele. Nesse sair, nesse conhecer, nessa vida que a gente desenvolve dentro desse espaço geográfico, ele está interligado. A compreensão que a gente deve ter com relação à geografia e o meio ambiente é que nós pertencemos a ele. E eu sempre acredito que a educação ela é importante na nossa vida. Por que a educação ela é importante na nossa vida? Porque somos nós, seres humanos, que criamos os problemas. E só é através da educação que nós temos a capacidade de aprender métodos novos para tentar corrigir os problemas que nós causamos. Então, se tudo está interligado, nós trouxemos aqui as interferências do fenômeno chamado El Niño nas mudanças climáticas na Amazônia. Compreender para agir, conhecer para proteger vidas e territórios. Aqui no número 1, nós trouxemos uma pergunta. O que é El Niño? O El Niño ele é um fenômeno climático natural que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial. O Oceano Pacífico Equatorial, professor, você pode compreendê-lo a partir do mapa mundi que você abre, você vai na linha do Equador. O Pacífico Equatorial, ele fica próximo da Colômbia, do Peru. E como a linha do Equador, ela passa próximo, cortando ali São Gabriel da Cachoeira, ao noroeste do nosso estado, fica mais compreensível para nós entendermos esse El Niño, que ele é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do mar. Esse aquecimento ele altera a circulação dos ventos e os padrões de chuva em várias regiões do planeta, incluindo a Amazônia. Aqui nessa parte azul dos ventos alísios,
Eles vêm da Ásia e Austrália. O aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial está indicado aqui, nessa parte vermelha, que traz a influência para a América do Sul. E chega até a nossa região amazônica. Aqui no número 2, como acontece e interfere? O aquecimento do Pacífico muda os ventos e a umidade da região amazônica. As nuvens de chuva se deslocam para outras regiões. Na Amazônia, isso causa redução das chuvas. Os rios secam, as tempestades aumentam e os eventos extremos, como a estiagem e as cheias, se tornam mais intensos e frequentes na nossa região. No número 3, nós trouxemos os impactos sociais e o que são eles. Os impactos sociais são as mudanças e consequências que os fenômenos climáticos provocam na vida das pessoas, nas relações sociais, na economia, na saúde, na cultura e na organização das comunidades. Afeta o bem-estar, os direitos e a qualidade de vida das populações. Aqui nós trouxemos esses pequenos infográficos, que traz aqui a perda das moradias e deslocamento das famílias, falta de alimento e insegurança alimentar, aumento de doenças e problemas de saúde, prejuízo à economia e à geração de renda, desigualdades e vulnerabilidades aumentadas, perda de tradições e modos de vida. O que esses impactos sociais trazem na vida das comunidades que passam por todos esses problemas que são causados pelos fenômenos climáticos? É compreensível pelo fenômeno climático? É, mas as mudanças climáticas, elas acontecem de forma muito paulatina. Ela é constante, O que acelera as mudanças climáticas são as interferências humanas, como os desmatamentos, o uso do solo desenfreado, as explorações dos recursos humanos. Tudo isso ajuda a acelerar as mudanças climáticas, porque a mudança climática ela é diferente de tempo. O tempo ele pode mudar a qualquer momento. As mudanças climáticas não. Elas vêm ocorrendo paulatinamente. Então, observe a imagem e leia os textos e responda à questão. El Niño e La Niña são os dois fenômenos e suas interferências na Amazônia. A La Niña, ela ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais frias do que o normal. Como acontece? Águas frias no Pacífico Central e Leste, águas mais quentes próximas à América do Sul. Interferências na Amazônia. O que acontece o fenômeno La Niña? Ela aumenta as chuvas, enchentes e cheias dos rios, impacto nas biodiversidades, prejuízo às populações e economia. Enquanto El Niño ele aquece e causa o fenômeno da seca extrema, a La Niña esfria e acontece o fenômeno das grandes enchentes na nossa região. A Amazônia é altamente sensível às variações do clima global. El Niño e La Niña afetam diretamente a vida das pessoas, a natureza e a economia da região. Importância do monitoramento. Monitorar El Niño e La Niña é essencial para prever os eventos extremos, planejar ações e reduzir impactos na Amazônia. Compreender para prevenir, informar para proteger, juntos pela Amazônia. Aqui nós trouxemos a imagem, aqui essa imagem, professor. Você pode mostrar para o seu aluno, porque ele precisa compreender
este conteúdo, este assunto e esta habilidade. Porque o Enem, ele trabalha muito as questões climáticas. E aqui nós trouxemos a questão para ser discutida com o seu aluno, tudo referente às ações climáticas, à nossa temática. Então, a questão os eventos climáticos na questão do Enem 2025. Nós tiramos da prova do ano passado, 2025. A imagem e o texto evidenciam os impactos dos fenômenos El Niño e Laninha na região amazônica, destacando alterações no regime de chuvas e suas consequências socioambientais. Considerando esses aspectos, tais fenômenos climáticos revelam a necessidade de compreender suas relações com as dinâmicas naturais e sociais. Diante desse contexto, o principal propósito da abordagem apresentada é: aí nós temos as questões, as respostas todas elaboradas de acordo com o Enem. Então, na letra A, explicar que os fenômenos climáticos são totalmente controláveis pelas ações humanas locais. Na letra B, demonstrar que as mudanças climáticas não possuem impacto significativo nas populações amazônicas. Na letra C, evidenciar a importância do monitoramento climático e da adoção de estratégias preventivas frente aos impactos socioambientais. Na letra D, indicar que os eventos de seca e enchentes são fenômenos isolados e sem relação com o clima global. E na letra E, valorizar apenas os impactos econômicos positivos decorrentes das mudanças climáticas na região. De acordo com o Enem, o gabarito é a letra C. A letra C, ela traz evidenciar a importância do monitoramento climático e da adoção de estratégias preventivas frente aos impactos socioambientais. Aqui, professores, nós vamos adentrar agora nos temas contemporâneos transversais, conhecidos como os TCCs da BNCC. O que são os TCCs, né? E por que eles são importantes agora serem estudados a partir da PCP do Estado do Amazonas? Então, elas fundamentam a formação integral dos alunos. Os temas contemporâneos transversais permeiam todos os componentes curriculares e etapas da educação básica, promovendo a educação que desenvolve competências, valores e atitudes para a vida em sociedade. Primeiramente, nós temos os saberes digitais. O que são os saberes digitais e por que eles são importantes, professor, para estudar? Os saberes digitais eles foram repensados a partir da pós-pandemia, porque quando nós tivemos a pandemia, como é que a situação da escola ficou entre professores e alunos? Tiveram muitas dificuldades de acesso aos meios de comunicação, digamos assim, às redes sociais, aos celulares e aos computadores. Então, essas dificuldades trouxeram problemas para o ensino-aprendizagem dos alunos. E o que são os saberes digitais? Ele envolve capacidade de compreender, analisar, resolver problemas e criar soluções por meio de passos lógicos, algoritmos e uso de tecnologias digitais. Por que a sua importância hoje para nós, professores, e para os alunos? Desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. Estimula a resolução de problemas de forma eficiente. Prepara os alunos para os desafios do mundo digital. E promove a autonomia e o pensamento crítico. Tanto os professores quanto os alunos, eles devem ter a iniciativa e a iniciação desse estudo, desse conhecimento. Agora nós vamos trabalhar as relações étnico-culturais. O que são as relações étnico-culturais? E por que elas são importantes hoje para nós entendermos e compreendermos? O que ela traz? Ela promove o reconhecimento,
o respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, das culturas afro-brasileiras, indígena e de outros povos, combatendo o racismo e as discriminações. E o porquê de sua importância? Porque ela valoriza a diversidade e a identidade cultural, combate preconceitos e desigualdades, promove o respeito, a empatia e a convivência, contribui para uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. E uma terceira TCC. Meio ambiente. Estimula a compreensão da relação entre sociedade e natureza, promovendo atitudes sustentáveis e responsáveis para a preservação da vida e dos recursos naturais. E a sua importância? Desenvolver a consciência ambiental, incentiva atitudes sustentáveis no cotidiano, promove o cuidado com a natureza e a qualidade de vida, forma cidadãos responsáveis e comprometidos com o futuro do planeta. A nossa BNCC e a nossa proposta curricular pedagógica do Amazonas, a nossa PCP, ela traz consigo, dentro do seu texto, do seu contexto amazônico, a formação integral dos nossos alunos e a formação integral também de nós, professores. As TCTs, elas conectam conhecimentos, valores e práticas, preparando os alunos para atuar de forma ética, crítica, responsável e solidária nas sociedades em que vivem. Neste primeiro momento, nós vamos trazer os saberes digitais docentes. A gente trouxe uma concepção, né? Na formação continuada, os saberes digitais eles envolvem uso pedagógico das tecnologias digitais, produção e mediação de conteúdos digitais, leitura crítica das informações nas redes, desenvolvimento de práticas inovadoras e integração entre tecnologia, currículo e realidade do estudante. Estudos sobre as relações étnico-culturais na formação continuada de professores. Nós trouxemos 3 colocações, né? Perspectiva amazônica, a importância na formação e a síntese conceitual. O que são os estudos sobre essas relações, né? O que é? A gente deve sempre se questionar a importância desses estudos na nossa formação continuada como professor. Então, a perspectiva amazônica, ela é essencial para a sua pesquisa, professor. No contexto do Amazonas, os estudos étnicos culturais assumem uma dimensão ainda mais complexa, porque nós temos a presença de povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e comunidades tradicionais. Coexistência de diferentes saberes, cosmologias e formas de viver o território. Necessidade de integrar conhecimento científico e saberes locais. Enfrentamento de desigualdades históricas e territoriais. Aqui, a formação docente precisa dialogar diretamente com o território vivido. A importância na formação continuada de professores. A formação continuada deve possibilitar ao professor, à professora, desenvolver práticas pedagógicas interculturais e inclusivas, construir uma educação antirracista e democrática, reconhecer o estudante como sujeito histórico e cultural, integrar conteúdos à realidade socioterritorial, promover o respeito à diversidade e à dignidade humana. A síntese conceitual, os estudos sobre relações étnico-culturais na formação docente. São base para uma educação crítica e emancipadora. Contribuem para a justiça social e equidade. Fortalecem identidades e pertencimentos. Orientam práticas pedagógicas contextualizadas. São indispensáveis para a construção do sujeito ecológico e social.
a formação continuada em professores em meio ambiente. Nós temos aqui a BNCC mais a PCP Amazonas. A formação continuada em meio ambiente constitui um eixo estruturante na prática docente, pois responde aos desafios contemporâneos relacionados à crise socioambiental, exigindo uma abordagem crítica, interdisciplinar e contextualizada. Na perspectiva da BNCC, a temática ambiental não aparece como disciplina isolada, mas como um tema transversal articulado às competências gerais e às áreas do conhecimento. Aqui nós trouxemos, professor, uma atividade: aprender com a natureza e a comunidade. Tema: fenômenos climáticos na Amazônia e saberes tradicionais. O objetivo da atividade, ela tem como promover a compreensão dos fenômenos climáticos na Amazônia, como a cheia e a seca. Tem que valorizar os saberes tradicionais da comunidade e desenvolvimento do pensamento computacional de forma desplugada, por meio da observação, registro, análise e proposição de soluções. Os alunos serão incentivados a pensar de forma crítica, colaborativa e responsável sobre os impactos climáticos e sua realidade, sem o uso de energia elétrica. Etapa 1. Observar o território. Os alunos devem observar o rio, o clima e a vegetação, identificar sinais de cheia ou seca, conversar com familiares ou moradores mais antigos. Pergunta norteadora: o que mudou na natureza nos últimos tempos? Na etapa 2, pensamento computacional desplugado. Os alunos devem organizar as informações em passos, algoritmo. Primeiro, observar o rio. Segundo, identificar se está cheio ou seco. Terceiro, registrar o que acontece com as casas. Quarto, anotar como as pessoas se adaptam. Etapa 3, saberes tradicionais. Registrar o que a comunidade ensina, como prever chuva ou seca, como proteger a casa, como garantir alimento. Então, aqui nós temos a etapa 4, registro sem energia. Escolher uma forma de registro, desenho, texto, mapa do lugar ou uma história contada. Atividade para ser realizada onde você está, em casa, na comunidade ou na natureza. Aprender com quem vive a Amazônia e valorizar a vida. O conhecimento tradicional, pensamento lógico, é igual a soluções para um futuro sustentável. Aqui nós trouxemos um poema amazônida: identidade, águas e resistência. Por que nós trouxemos esse poema, professor? Porque a gente sabe do processo que você, como esse profissional, que enfrenta todas essas caminhadas, todos esses fenômenos, todo esse período que passam por consequência desse fenômeno. Então, eu vou ler agora o poema para vocês. Poema amazônida: identidade, água e resistência. Seguimos remando nas águas pretas e barrentas do nosso lugar. Vem comigo sentir as nascentes verdes que sustentam a vida. Contigo caminhei afeto, mas também no aprendizado da dor. O rio ensina, na cheia e na vazante, o tempo é existir e permanecer. Vem perceber comigo as leis do rio, o silêncio do remanso, a força dos banzeiros e o igapó coberto pelo verde da floresta viva. Das águas sobe o vapor que alimenta o céu. Vira nuvem, volta em chuva e leva a vida para a mata, fazendo pulsar o ciclo da existência. Esse rio guarda memórias: Aruaque, Cambeba, Munduruku, Saterimaué e Manaós. Para nós, não é só água, é caminho, sustento e memória viva. É o grande rio que atravessa no corpo e na história, unindo passado, presente e esperança. Ser amazônida é remar nas incertezas, compreender os ciclos da vida, transformar saber em resistência e cuidar sempre
porque quem escuta o rio encontra o seu caminho. Então, professores e professoras, nós do CEPAM Digital agradecemos a vocês por estarem conosco, por compartilharmos todos esses saberes como amazônidas. Nós sabemos, professores e professoras, que são filhos da terra, conhecem o rebojo, o remanso e o banzeiro do rio, mas na sua casqueta enfrenta os desafios. O nosso muito obrigado.